E essa semana eu tive quase todo dia crise e medos, sentimentos voltaram muito forte de novo. Aguinaldo, gente, eu sempre falo aqui, infelizmente, não há cura rápida para os sintomas da ansiedade. Você pode passar dias, semanas, até meses bem, e depois os sintomas voltam. É preciso compreender o mecanismo da ansiedade, ter calma, paciência, para pouco a pouco, você fazendo a psicoterapia, você vai se libertando e consegue ficar livre deles. Mas é gradativo, né? Não tem problema nenhum os sintomas voltarem, você continua o tratamento, a psicoterapia, até você se libertar deles totalmente. Márcia, doutor, o povo diz que a arritmia é da ansiedade, é vero? Sim, pode haver arritmia, mas não é uma arritmia grave, né? Existem outros tipos de arritmia. A ansiedade traz arritmia, mas é uma questão momentânea de um sintoma que ele passa, né? Então, você faz os exames médicos e você não tem nenhuma cardiopatia. Não é que ele causou arritmia que você ficou com uma cardiopatia ou uma doença cardíaca, não. É uma reação natural do organismo quando você está com ansiedade, tá bom? Deixa eu voltar aqui no TikTok e responder algumas perguntas do TikTok. Obrigado pelas perguntas, viu, queridos? Vocês aqui no YouTube, do TikTok também. Quem tem ansiedade pode beber? A Tainara fala. Gente, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, quando você bebe uma bebida alcoólica, no primeiro momento você tem o relaxamento, mas depois a produção de cortisol aumenta e você tem mais sintomas de ansiedade. Então, não é indicado beber bebida alcoólica quando você está com ansiedade, né? Simoninha, doutor, por que sentimos tontura da ansiedade? A tontura é um sintoma comum da ansiedade porque todos os seus sensores de equilíbrio estão alterados. Lembra? O seu metabolismo está todo alterado na ansiedade. Então, o corpo está super estimulado. E aí, os sensores que nós temos no corpo, no nosso equilíbrio, o olhar, você não tem um olhar mais equilibrado, o ouvido também fica afetado. Então, essas áreas que são responsáveis pelo nosso equilíbrio estão em desequilíbrio. Consequentemente, a tontura é um sintoma comum da ansiedade. Mas não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você trata com as meditações, você volta ao normal, tá bom? Claudete, eu tenho 53 anos e agora que entrei na menopausa, estou tendo muitos sintomas. Gente, é comum isso acontecer, porque você tem na menopausa uma mudança hormonal muito grande, junto com a mudança hormonal da ansiedade. Então, é compreensível que você tenha muitos sintomas, né? Queridos, os comentários são ótimos, muito obrigado pela participação. Vocês sabem que a nossa live é curta, então são muitos comentários. Infelizmente, não dá para responder tudo. Nós temos aí o Superchat, o Super Stick aqui no YouTube. Você pode dar um apoio ao canal e o seu comentário aparece em destaque, se você quiser que eu responda rapidamente, tá? João Vitor, doutor, como trabalhar a confiança e insegurança aos poucos quando se tem síndrome do pânico? Tem tratamento sem remédios? É a psicoterapia, tá, João? Se vocês quiserem agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram ou no e-mail contato@pauloantonioalmeida.com.br para a gente agendar uma sessão online, onde eu vou aplicar técnicas da psicologia cognitiva, comportamental e também do mindfulness para a gente poder ficar livre, você ficar livre dessa ansiedade, tá? Márcia, fiz exames, deu arritmia, bloqueio BAV de primeiro grau, extrasístoles supraventriculares isoladas, e isso tem me judiado muito. Estou aqui naquela abdômen debaixo do coração e esquento o resto do corpo. Márcia, à medida que você relaxar, praticar as meditações, ficar mais tranquila, esses sintomas vão diminuindo, né? Provavelmente seu cardiologista falou que não é nada grave, é apenas um sintoma desse momentâneo que com tratamento você vai melhorando pouco a pouco. Obrigado, Diana. Gratidão também. Deus abençoe. Ana Maria Pereira. Boa noite, doutor. Nossa, por que a ansiedade mexe tanto com o corpo, com o organismo? Estranho, né? O corpo fica estranho, tudo dolorido, mas quando fica emocionada com algo. Isso acontece, gente, porque mesmo você esteja numa emoção positiva, a ansiedade instalada, o mecanismo da ansiedade instalado no seu corpo, ele altera o seu metabolismo, produzindo hormônios do estresse em excesso. E aí você tem uma hipersensibilidade do seu corpo, ficando estranho, dolorido. Isso não é grave, é apenas um sintoma da ansiedade que é muito confortante, mas aos poucos você se liberta, fica livre disso.
Aqui no TikTok, André, oi doutor, como identificar ondas de calor por ansiedade ou não? É preciso fazer uma consulta com um psicólogo. Na psicoterapia, a gente pode identificar se é causado pela ansiedade ou por outro fator, né, pré-existente. Rosiane, olá doutor, sempre penso que tem doença grave. Isso, exato. Esse pensamento de doença grave é comum na ansiedade, né, gente? Vocês sabem aqui, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, o canal do YouTube, Paulo Antônio Almeida, e tem vários outros vídeos shorts que eu falo disso também. É um pensamento recorrente das pessoas que têm ansiedade, se tem algum problema grave. Primeiro, os sintomas da ansiedade são muito fortes, muito intensos, então é compreensível que você duvide que seja só ansiedade, porque como os sintomas são muito intensos, você fica se perguntando se tem uma doença grave. Ok. Outro fator é você está com a mente bastante confusa. Então, a capacidade de raciocínio, de lógica, ela está meio abalada, meio abalada. Consequentemente, você tem um emocional muito afetado, a amígdala, que é o centro do medo, está muito alterada, trazendo aí pensamentos negativos de morte, de doenças graves. É esse processo da ansiedade que precisa entender, que é o mecanismo da ansiedade. E aí, quando você entende isso, e você pouco a pouco vai se acalmando, tratando na psicoterapia, você volta ao normal. Vandineia, quando o meu pensamento pensa algo ruim, eu começo a ficar com muito medo. Sim, né, os pensamentos, eles geram emoções, os pensamentos negativos, e aí você vai sentir mais ansiedade com isso. Por isso que o tratamento da psicoterapia é essencial para você mudar essa sua mentalidade e estar mais focada, principalmente nas coisas boas que você tem. Joel, doutor, sensação de friagem também da ansiedade? Sim, a temperatura do corpo pode abaixar ou diminuir, né? Ou aumentar, ou diminuir. Abaixar ou diminuir é ótimo. Pleonasmo, né, gente? Ela pode abaixar, você pode ficar com frio ou às vezes esquenta muito. Essas mudanças de temperatura são normais, são comuns na ansiedade, porque a sua homeostase, o equilíbrio do corpo está alterado. Então traz essas alterações de temperatura mesmo. Veronice, boa noite, doutor. Mesmo já tendo feito exame de coração, raio-x do tórax, não consigo acreditar que essa dor e essa queimação na cervical e no pescoço é da ansiedade. É isso aí mesmo, né, Veronice? É muito comum as pessoas com ansiedade, mesmo com os exames dando ok, elas não acreditarem que seja só da ansiedade, porque a sensação é muito forte. Mas à medida que você vai trabalhando na psicoterapia, que você vai ouvindo aqui, entendendo nas lives o que é a ansiedade, por que ela provoca, quais são as causas, quais são os fatores, e aí você vai compreendendo e pouco a pouco você vai tratando do ponto de vista psicológico, né? Boa noite, doutor. Às vezes é tanto sofrimento, parece que nunca vai passar. Infelizmente, isso acontece mesmo na ansiedade, né, queridos? É muito intenso, os sintomas são difíceis, mas cada vez mais você vai ficando mais seguro e vai passando. Aguinaldo, cada vez mais tenho criado novos medos a cada sintoma novo ou preocupação, fico ainda mais ansioso e perdido. Preciso tratar com a psicoterapia, né, queridos? Tratando com a psicoterapia, você vai entender o mecanismo da ansiedade e vai se libertando pouco a pouco. Rogério Barreto, doutor Paulo, boa noite. Fui fazer uma corrida hoje, senti o peito esquerdo de batida diferente, já foi o suficiente para os pensamentos negativos aparecerem. Fui no cardiologista há 4 meses, tudo ok. Rogério, que bom seus exames estão ok. Eu sempre falo aqui, gente, quando você está com ansiedade, o seu metabolismo está muito acelerado. Se você pratica uma corrida que exige muito do seu corpo, aumenta a produção de hormônios de estresse. Então você vai ficar mais pilhado, mais pirado mesmo. Evita fazer exercícios pesados agora. Depois você pode fazer quando você melhorar.